muito importante, essa troca entre nós mentorados. É verdade. Quero avisar que teremos mais pessoas até a próxima reunião aqui, estamos num processo, tem muita gente acordando para esse... Eu acho que não é acordando, acho a palavra, a gente está acessando muitas pessoas para que elas saibam que a gente existe, que essa máquina de vender para arquitetos existe, que esse processo existe, então eu estou bem feliz com isso, porque esse é o objetivo, né? A gente atingir o máximo de pessoas aí. Lu, seja bem-vinda, tudo bem com você? Bom dia para todas. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Que ótimo. Renata, você, como está entrando agora, e a gente vai hoje preparar a ideia, assim, então pode ser que tu fique um pouco parecendo que não está fazendo muito sentido para ti, mas essa época do ano a gente tem que falar 2 temas muito importantes e que tu já anota aí para o ano que vem. Ah, não, tranquilo, tô aqui para aprender, vai falando aí que eu vou... Muito importante. Primeiro ponto que eu quero trazer é dia 15 de dezembro, é dia do arquiteto. Tá? E, de certa forma, tu consegue aplicar isso também um pouquinho com o teu esposo, na tua carteira que teu esposo tem de arquitetos. E aí a pergunta é, estamos fazendo alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para esse dia? Vocês já pensaram? Eu sei que cada um tem as suas... já tem algumas coisas estruturadas, a Lu, por exemplo. Mas eu queria trazer esse tema, por quê? Ai, Cátia, mas o que eu vou dar? O que eu vou fazer, né? Pode dar um mimo, dar um presente, né? Qualquer coisa, pode ser um chocolatinho da Cacau Show, da Copenhague, mas é importante que esse momento seja registrado. Gente, pode ser só uma postagem no Instagram dos seus parceiros. Não uma postagem genérica, tá? Pode falar, Verônica. Adri, na reunião passada você falou para a gente presentear só quem teve relacionamento, né, com a gente durante o ano. E eu comentei em relação de valores, enfim, porque eu percebo que eles têm ganhado coisas assim num valor de outros... Quando eles postam, coisas de valor maior, assim. Agregado, Que assim, você vai dar um vinho, você não vai dar um vinho qualquer, né? Você tem que dar um vinho um pouquinho melhor. Só uma garrafa de vinho. Então, eu fiquei pensando no que você falou, e aí até quero colocar aqui para você me dizer se você acha que seria viável ou não. Eu tenho uma mão cozinheirinha, assim, de algumas coisas que eu faço. Aí eu faço uma goiaba muito gostosa, assim, como se fosse uma compota, mas ela é meio caramelizada, que quando as pessoas vêm aqui em casa gostam muito, assim, acham bem diferente. Então, eu pensei em comprar uma caixa de acrílico, tem umas caixas bem lindas, e fazer esse doce, colocar uma fita, e eu fiz um texto, assim, acabei falando com o meu auxiliar chat GPT, fazendo um link entre a goiaba ser brasileira e um design brasileiro, assim, sabe? Gosto, acho autoral. Foi melhorando aquele texto ali para uma coisa assim do feito à mão para alguém que cuida tanto dos lares, né, das casas das pessoas, assim, com carinho também, personalizado. Então, ficou entre esse do design, do brasileiro para o brasileiro, e ficou esse do feito à mão para quem também faz um cuidado, assim, para cada um, né, diferente. Então, não sei se você acha que seria legal, e foi o que eu pensei. Tá, vamos lá. Antes de eu te responder especificamente, eu quero contextualizar, porque é super importante isso. Primeiro,
sim, os arquitetos gostam de postar coisas que têm um valor agregado. Claro que você, quando ganha um presente de um valor agregado, te chama atenção, tá? Só que um contexto que eu quero trazer para vocês é que não faz sentido ser um presente com custo muito alto se aquele arquiteto não te trouxe nenhum resultado. Isso daí traz uma incoerência. E se a gente faz isso, se a gente pratica isso, o que vai acontecer? As pessoas começam a ganhar coisas sem dar nada em troca. A gente deseduca eles, a gente coloca eles nessa situação que eles se acham. Por quê? Porque eles ficam ganhando coisas de pessoas que eles nem conhecem, com valor agregado. Tá? Então, pensem em dar um presente com valor agregado, com algo impactante, para os parceiros que trouxeram muita rentabilidade. Isso é o ponto-chave, tá? Segundo ponto que eu queria trazer também. Você não precisa ser o que deu o presente mais bonito. Você não precisa ser o cara que todo mundo vai dizer, ai, que lindo o teu presente. Ou a tua lembrança, ou o ato que você fez nesse dia. Você só precisa lembrar e mostrar para cada um dos arquitetos que você lembrou dele. E esse é o ponto-chave. Você é importante para mim. Esse gesto tem a ver com isso. Por isso que eu falei, mesmo que vocês forem postar no Instagram, postem a foto e o nome de cada arquiteto que foi o grande parceiro do ano. Não falta, ai, obrigada, arquitetos do mundo. Tu não está falando com ninguém, tu está falando com os arquitetos. É todo mundo. Entendeu? Então, assim, seja específico, seja claro, mostre para quem você está dando sua atenção e o seu reconhecimento. Aí, quando a gente começa a pensar nisso, eu gosto de criar hierarquias, tá? Então, aquele arquiteto que realmente trouxe um resultado, né, faz algo mais especial para ele. A turminha ali do básico, mas bem feito, faz algo que remeta, tá? Aqueles ainda que nem trouxeram ainda resultado, mas estão ali na tua carteira, estão ali, tananana, faça uma postagem no Instagram. Já é bem significativo, tá, gente? Então, eu gostaria que vocês organizassem a carteira de vocês por esses níveis de relacionamento. É o nível de relacionamento que vai dizer o quanto o retorno você vai dar. Agora, respondendo você, Verônica, eu acho maravilhosa a tua ideia. Por quê? Porque tem a tua personalidade, ninguém vai fazer essa goiabada, né? Esse doce de goiaba igual você, não tem como copiar. Então, tu já traz algo extremamente personalizado. Segundo ponto, você vai dedicar um tempo para isso. Um tempo de ir lá, mexer a panela, entendeu? Então, tem um sabor diferente. Você pode encomendar um produto feito né, um presente feito por outra pessoa. Se fosse uma geleia feita por outra pessoa, um doce feito por outra pessoa, não tem a mesma representatividade do que fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Tá? Outro ponto importante, a gente está num movimento na área de arquitetura e arquidecor, já tem murmurinhos, e isso leva alguns anos, eu acho que vai ser logo que vai virar, saindo daquela tendência dos sofás branco, tapete branco, tudo branco. Deixa eu só desligar o WhatsApp que eu esqueci, gente. Eu não gosto desse negócio apitando aqui. A gente está saindo... Não é que a gente está saindo, vamos lá. Está vindo uma nova tendência de casas mais personalizadas. Tá? O que isso significa? É o móvelzinho da vovó,
é algo com mais identidade, com uma mistura de estilos. A gente tá saindo um pouco daquele clean básico que é tipo, para qualquer um serve, entendeu? Então, é uma tendência da valorização das tuas referências, das referências de onde tu veio, da história do móvel que tu carrega, e aí alinha muito com isso, né, com uma receita de família que tu vais fazer, Verônica. Então, acho que isso tem muito a ver com uma valorização do que é nosso, do que é meu, do que me representa, entendeu? Eu gosto muito desse conceito, e isso tá virando uma tendência, tá? Vocês vão ver, assim, nos próximos anos, as grandes marcas já trazerem isso. Por exemplo, a Sierra apresentou, não sei se tu acompanha, Verônica, a Sierra apresentou uma poltrona toda feita à mão lá na Feira de Milão esse ano. Então, esse feito à mão, só que de um jeito diferente. Antigamente o feito à mão era muito artesanal. Não, agora é um feito à mão com design, com significado, com personalidade. Acho isso fantástico, tá? Então, isso é importante que vocês comecem a ver. Vou contextualizar na Luciane. Por que hoje as pedras naturais estão sendo valorizadas? Porque é aquela pedra, aquele corte não tem outro igual, entendeu? Tem a ver com essa personalização, com algo único, tá? A única coisa que eu queria te trazer, Verônica, eu quero que tu faça um olhar, é o storytelling que tu vai contar desse doce. Tu vai ter que contextualizar, entendeu? Porque se eu chegar aqui e receber, mesmo que seja um presente, né, uma embalagem interessante, um pote de doce, e não tiver uma história ali, para mim vai ser, por mais que seja muito saboroso, e aí a gente vai lidar com um dos ativos que é o paladar, que muda de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que vão gostar mais, tem pessoas que vão gostar menos, então a gente não pode deixar a mercê deles gostar. Você tem que trazer realmente um significado para aquilo, né? Então, desde como você vai embalar, gostaria muito que tu pensasse em pode estar bem embalado, sabe, com uma fitinha, camadas de embalagem, entendeu? Pensa nisso, assim, camadas de embalagem. Enquanto essas camadas vão sendo tiradas, não sei, é que tua filha já é grande, mas não tinha umas bolinhas de criança que eles compravam, tinha uma besteirinha dentro e ia tirando as camadas? Esse conceito, gente. Tudo funciona para vários níveis, só como. Então, à medida que ele vai tirando uma camada, tu vai sabendo da história daquele produto, tu entende? Para gerar uma conexão emocional. Quando a pessoa for provar, ela já vai provar com uma sensação diferente, entendeu? Então, gosto dessa ideia e de repente, essa coisa do design brasileiro que tu quer trazer junto para o conceito, tu poderia trazer num formato de textura de tecido, de repente. Tu entende? Ver um tecido que é feito, que está sendo usado por um design brasileiro, e aí eu vejo esse doce enrolado, né, por último, com, sei lá, embalado ali com esse tecido, daí tu traz o tecido como elemento para te conectar com o design, tá? Dando o doce e a compota ali. Eu acho que vai fazer muito sentido. Muito mais do que comprar o vinho, tá? O vinho, eu quero falar para vocês que muitas pessoas não bebem, a nova geração não bebe, né? Vinho está virando que nem apreciadores de coisas raras. Então, assim, é uma cultura de tomar um bom vinho, mas não é mais o que já foi. Então, um vinho é tipo assim, vou dar um presente, dei um vinho, check. Então, não tem todo esse envolvimento, todo esse significado, todo esse valor, tá? Isso é muito importante. Vitória, tu tá
Já pensou alguma coisa? Porque a gente vai falar depois, né? A gente vai se encontrar depois aqui. Não sei se ela está me ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu pensei em organizar umas cartinhas à mão, desejando Feliz Dia do Arquiteto, Feliz Natal. E aí eu estou separando, assim, as pessoas que eu tive mais contato. Eu vou dar uma cestinha, assim, de Natal bem bonitinha, com um panetone, uma coisinha mais artesanal. E os que eu não tive contato, eu vou dar uma caixinha com uns biscoitinhos de Natal e um bilhetinho, assim. Então, eu pensei em separar dessa forma. Perfeito, tá? José, quer complementar aí? Nós estamos falando desse significado aí de... Seja bem-vindo, bom dia, né? Esse significado de presentear os arquitetos. Só para vocês saberem, José, as meninas eu acho que já sabem, só a Renata. Ele é um dos nossos consultores da escola, tá? Ele é especialista em estruturar a equipe, em treinar. Eu gosto de dizer que ele é especialista no básico bem feito, tá? Legal. Tanto que eu estou aqui numa pressão porque eu quero fazer esse curso de uma vez. Mas o José tem muito know-how de vender, de gerar significado. Então, para nós, assim, é um orgulho ele tá com a gente nessa jornada aí de ajudar o mercado. Bom dia a todas. Bom dia. É um prazer poder falar com vocês. A gente peço desculpas. Dezembro foi bem intenso, vamos dizer assim, viajando bastante. Mas essa preocupação que norteia vocês em relação aos presentes e mimos, eu sempre procuro. A Catherine falou de fazer o básico bem feito. O empresário, ele investe o tempo inteiro, né? E toda vez que o investimento ele não traz retorno, é prejuízo. E a gente tem uma glamorização do mercado, onde a gente acredita que o presente mais caro, o presente mais chamativo, ele que vai dar resultado. Eu sempre falo o seguinte: o melhor presente é aquele que causa um impacto emocional. Seja por ser um doce que a pessoa gosta e vai trazer uma lembrança familiar, seja porque é um hobby que ela gosta, seja porque aí você fala, nossa, José, aí fica muito difícil de poder fazer alguma coisa que atenda individualmente cada um. Normalmente, o que eu faço para os meus clientes, mesmo os clientes muito grandes, você tem um brinde para todos, igual, os que você quer impactar de alguma maneira, ou que estão ali, um brinde bem simples, um brinde desenvolvido para os 5 melhores arquitetos que te atendem, porque esses 5 brindes, eles vão colocar na rede, e eles também vão comparar, eles também vão olhar. Então, até para dar o brinde, você tem que ter uma estratégia definida. Teve um ano que eu fiz uma caixa muito bonita. E dentro dessa caixa, um grande laço ali, porque às vezes a embalagem é melhor que o presente. E a gente escolheu os 5 arquitetos maiores da loja e eles postaram essas caixas. E quando eles abriram as caixas para mostrar o que tinha dentro, eram coisas individuais. Não eram iguais as caixas. E aí muitos arquitetos depois, poxa, mas eu não recebi minha caixa. Eu falei, pois é, estamos aí esperando, né, aumentar nossa parceria, nosso ciclo. Alguns não perguntaram, mas compararam. E o que eu pus dentro da caixa para uma? Uma estava grávida. Então nós preparamos o kit boas-vindas do filho que estava vindo. Mas era Natal. Então a gente falou assim, preparamos uma mensagem à mão, onde nós dissemos que o maior presente que ela ia ganhar naquele ano não estava naquela caixa, mas estava dentro dela. Né? E que o maior presente que ela poderia dar à humanidade era o amor e o carinho, e a gente preparou um kit ali para mamãe, né? O outro é esportista, triatleta, e a gente gosta muito de rave. Era um arquiteto
né, gostava muito de rave, e nós preparamos o kit rave dele, né, com custos controlados, com custos... E a terceira caixa a gente preparou para uma pessoa que é extremamente elegante, com ingressos para uma mostra de teatro, né, e de decoração, teve aqui em Curitiba. Então, a caixa era igual para todo mundo, mas gerou curiosidade. O que eu sugiro para vocês? Conhecer um pouquinho do arquiteto para poder trabalhar. Tudo que é individual. E a outro ponto, eu peguei a conversa no caminho, peço desculpas, mas eu entendi que vocês iriam fazer, alguém ia fazer um doce personalizado. O storytelling desse doce vai ajudar as pessoas à memória afetiva. Vai ajudar as pessoas a poder lembrar dos pais, a poder lembrar de momentos bons e agradáveis. Então, ele não é um doce, ele é a porta de entrada para a alma. Né? Então, assim, é essa preocupação que você tem que ter com cada brinde que você vai dar. As grandes empresas, você está o exemplo aqui, Porto Belo, Grupo Ballarotti, Coca-Cola, enfim, grandes empresas assim, elas preparam um mimo geral, porque são muitos clientes, a capilaridade é grande e tudo. Como nós trabalhamos muito direcionados, cada empresário vai trabalhar, mas mesmo trabalhando direcionados, a gente classifica para quem a gente vai dar o quê. Ah, mas a vida não é justa, mas eu queria agradar mais um outro, eu queria... Trabalhe de 5 a 3 brindes fora da curva, trabalhe de 1 a 10 brindes bons, mas que sejam de entrada, com investimento calculado, obviamente. E aí trabalhe depois com um cartão virtual, onde você vai mandar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para todos os outros. No processo seletivo da vida, quem quer agradar todo mundo fica sem valor. Vocês também são exclusivos, não esqueçam disso. Vocês também precisam ser desejados. Então, quando nós agradamos demais, nós também perdemos o valor. Então, é muito importante que cada um de vocês, ao entregar o seu presente, a pessoa valorize aquilo como algo exclusivo. Tá bom? Essa é a dica que eu gostaria de dar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, ficou claro para vocês como trabalhar isso, como ajustar isso, para que faça sentido de resultado, né? Isso é importante, né? Gente, eu quero tirar totalmente de vocês esse olhar de que eu tenho que fazer. Não, mas eu tenho que fazer, porque fulano está fazendo, porque é assim que faz. Não existe isso. O que existe é o que faz sentido para mim fazer. Qual o meu objetivo de fazer alguma ação e quais os resultados que eu tenho de expectativa. Nem que o resultado seja, olha, eu quero que aquele profissional veja que eu estou olhando para ele, que eu estou dando retorno, que eu estou dando atenção para ele. Tá? E isso é importante. É isso que eu quero que vocês desenvolvam, esse senso de questionamento, esse senso de avaliar se aquilo vai fazer sentido. Gente, eu quero que vocês recebam o pessoal, o Emerson, eles são de Todos e Cortinas. Eles acabaram de entrar na máquina ontem, então não deu tempo nem de botar no grupo agora, que foi passado o link para eles. Então, eu gostaria que vocês recebessem eles com um pouquinho de calor aí também, tá bom? Vamos ver aqui a entrada deles. É o Emerson e a esposa dele, que eu não sei o nome. Bom dia, Emerson. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Como é que é? Eu sei que o teu esposo é o Emerson. Como é que é o seu nome? O meu é Alessandra.
Seja bem-vinda, Alessandra, ao nosso grupo. A gente já começou faz um tempinho, o pessoal acabou de me mandar uma mensagem dizendo que mandou o link para vocês, e a gente está muito feliz de vocês estarem aqui com a gente nessa jornada de vender para arquitetos. Vamos lá, né? Tá bom? A gente vai dar continuidade aqui na dinâmica, mas qualquer pergunta, qualquer questionamento, fique bem à vontade, tá? Tá ok, obrigada. Verônica, eu queria... Então, tá pacificado essa ideia de que vocês precisam se questionar. Não vamos fazer nada automaticamente. Vamos fazer nos questionando. Qual o meu objetivo com isso? Como eu disse, pode ser objetivos não necessariamente de um retorno de lucratividade, mas seja um retorno de relacionamento, mas que vocês têm que ter clareza. Estou fazendo isso para ter esse resultado, com esta intenção. Isso precisa, em todos os níveis, tá, gente? Em todos os níveis, quando a gente fala de relacionamento com arquitetos. Eu queria que a Verônica compartilhasse conosco o clique que ela teve depois do nosso encontro, nosso último encontro, onde o Ageu contou toda a jornada e história dele. O Ageu também agora faz parte da escola como um consultor, né? Vocês já sabem, eu já tinha comentado no último encontro. Renata e... Ai, eu não decorei teu nome. Alessandra, né? Alessandra, gente, me ajude. É Alessandra, né? Alessandra, tá, Alessandra, só um pouquinho, deixa eu ancorei aqui. A Renata e a Alessandra, esse encontro, que é bem importante, esse último encontro, vai estar gravado na plataforma, depois a equipe dá uma orientação para vocês assistirem, tá? Então, a Verônica mandou um depoimento individual para nós, eu pedi para ela voltar no grupo, mas agora eu vou pegar ela aqui ao vivo e ela vai falar o que aconteceu naquele encontro. Eu tô com os meus bichinhos aqui em volta. Dá para ver, a gente viu eles passando. Então, baseado no que inclusive o José hoje fez um complemento bem interessante em relação ao que a Ju falou na reunião passada, sobre essa questão mesmo de, em primeiro lugar, entender o nosso valor, né? Entender o nosso trabalho realizado aqui, porque se você só colocar na mão das pessoas para saber se eles, por qualquer motivo, vão ou não nos valorizar, né? Porque o que eu percebi nesse um ano, assim, que a gente entrou nós entramos aqui num núcleo voltado para a pontuação de arquiteto, então isso nos trouxe para uma realidade que nós não trabalhávamos antes, né? Mais voltada para essa venda para profissional. E durante esse ano nós percebemos, assim, muita arrogância, muita prepotência. A Catri já nos avisou para não falar assim dos profissionais, entender que é o mercado. Então, num primeiro momento, você acaba sentindo ou que não é suficiente, ou que outras marcas maiores fazem melhor, ou que... Então, para mim, foi um ano de amadurecimento, de entender o nosso potencial, o que nós temos de diferencial. E sim, nós precisamos vender para eles, mas sim, nós precisamos que eles vendam para nós, né? Que é um negócio de mão dupla. Assim como nós temos que melhorar a loja, melhorar atendimento, melhorar produto, processo, para que os clientes dos arquitetos, né, para que eles possam confiar no trabalho, fazer a indicação, eles também precisam dar o espaço para que a gente possa fazer isso, porque senão você fica só, parece batendo num muro, assim. E eu não me lembro bem as palavras agora, Catri, que o Ageu falou, mas eu entendi que foi nisso, de você se valorizar, você entender o que você tem para oferecer e procurar parceiros que queiram trabalhar com você também, porque não quer dizer que sejam, logicamente que é um processo, que eles já estão trabalhando com outras pessoas, mas que nós temos que construir a nossa história de parceria com eles, valorizando os profissionais, mas principalmente entendendo que nós também temos valor, porque, por exemplo, da nossa empresa aqui, é o que nos sustenta, é o que nós
Então, assim, ela tem muito valor para mim. Eu não posso deixar o valor da minha empresa na mão de pessoas que não conhecem a nossa história. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, só para a gente trazer mais clareza ainda para o que aconteceu. Então, nesse processo, quando você começou a acessar esse mundo dos arquitetos, né, buscar esses relacionamentos, ter esses primeiros contatos, a sensação que tu teve foi de repente, até uma desvalorização, tipo, não, né, parecia que você estava inadequada, né? E aí, quando o Ageu trouxe a história dele, o depoimento dele, ativou em você o quanto você tem para entregar, né? O valor que tu tem, tu conseguiu primeiro se enxergar. E aí, o que me emocionou no teu depoimento escrito foi que, tipo assim, peraí, eles podem saber muito, eles podem ter esse dom de conectar estilo, enfim, mas eu tenho muito para entregar. Eu acho que eu senti esse olhar para si mesmo. E aí eu já te devolvo a palavra, mas eu quero pontuar algo muito importante. A gente dá o que a gente tem. Se a gente não tem como dar, entende? Então, no momento que você entende que você tem valor, que o teu trabalho tem significado, que você faz uma entrega muito poderosa com o que tu tens hoje, porque não interessa o que tu tem, interessa é como você faz, por que você faz. Eu acho que foi uma virada de chave aí, um clique muito grande, né? eu achei que a reunião, essa com a Ageu, inclusive, isso para mim foi o principal, de entender isso, de entender que eu realmente tenho que definir ali, como o José falou hoje, fazer um ranking também desses profissionais, né? E criar um desejo para eles que, como ele falou, quem muito dá, agora não me lembro a frase ali, mas vem muito em encontro do que foi falado semana passada. Isso foi uma das coisas, acho que foi a principal, mas também isso que você falou agora, de você fazer as coisas com intenção, né? Aquele convite que o Ageu fez, a forma que ele fez, como desenvolveu, criou uma expectativa, criou um desejo. Então, realmente, eu acho que nós temos que pensar no que fazer, talvez menos ações, mas ações com mais propósito, mais elaboradas e que tragam mais resultado. Porque realmente agradar todo mundo a gente não vai. E também foi assim, foi a questão do Ageu, mas também foi todo esse ano que ali meio que fez um compilado assim do que nós passamos e me clareou assim muita coisa. Então achei que foi bem interessante. Também a gente teve aquela situação daquela arquiteta na loja, também nesses dias ali que eu comentei contigo. Então, várias coisas, assim, me trouxeram para esse momento agora. Então, eu acredito que esse próximo ano realmente vai ser um ano de resultado, né? Mas entendi que para a gente ter resultado, primeiramente, a gente tem que entender aonde que a gente quer ir e como que a gente vai chegar lá. E não dá para ser com todo mundo o tempo todo, e vai ter que ser criado um caminho mesmo. A gente tem que escolher e não a qualquer custo, né? Tem que ser uma parceria. Tem que ser. Eu acho que é a única forma. Ai, tu já deu a entrada para o que eu já queria falar, que era o segundo ponto de hoje. Sim, lembra que eu falo que para vender para arquiteto tem que ter posicionamento? Não necessariamente precisa ser um posicionamento. Porque eu preciso arrumar minha loja. Eu tô com. O pessoal está com um possível aluno ali que ele quer investir na loja. Não, acho que eu vou investir na loja, não sei. O que adianta tu ter uma loja linda e não saber o que fazer com essa loja? Não, o posicionamento não é só no Instagram, tem um Instagram que está funcionando, que está comunicando. Não é só estar num grupo de relacionamento.
Esse posicionamento, ele tem que vir de vocês, empresários. E isso vai acabar se refletindo em todos os processos. Porque isso tem a ver com a cultura. Né? E aí não é um posicionamento de se abaixar. É um posicionamento de dizer, a minha empresa está pronta para vender para arquitetos. Nós estamos focados em vender para arquitetos, nós estamos nos organizando, porque você não precisa estar pronto para querer vender para arquiteto. E não existe esse pronto, inclusive, tá? E, ao mesmo tempo, isso vai virando uma cultura. A Lu tem uma experiência aí para compartilhar fantástica. Por quê? Porque aquilo vai acontecendo. Eu vou fazer uma introdução, Lu, daí tu complementa. Quando nós entramos com a mentoria com a Lu, só ela acreditava em vender para arquiteto. Hoje nós já estamos num processo lá dentro da empresa dela, que tem mais de 30 anos, que vende há mais de 30 anos para marmoristas, né? Não tinha essa cultura de se relacionar com arquiteto. Opa! O pessoal já está ligando os botõezinhos, já está querendo dizer, mas então, há 2 meses atrás falou-se em reformar o banheiro. Impossível, não vamos mexer no banheiro. Agora eles começaram a fazer reunião dentro do banheiro para decidir o que eles vão fazer. Entende? Então, o que é importante vocês entenderem? Que é esse posicionamento. E esse posicionamento, ele não é só eu vou fazer tudo para vender para arquiteto. Eu nem falo isso, gente. Nunca falei. Agora que eu acabei de falar. Não existe isso. Existe se posicionar. Eu vou até aqui, eu vou ter uma relação financeira, comercial, que é a bendita RT, assim, eu vou mostrar o meu interesse, mas eu vou dar atenção para quem me dá atenção. Eu tenho muito para entregar. O que eu tenho para entregar? Quando eu falo para eles, quais são os teus diferenciais? Porque o produto, não interessa o produto, interessa o que você é único para entregar para esse arquiteto, e que tem valor para ele, que faz sentido. Compartilha aí, Lu, para nós o quanto se posicionar é importante e que, ao mesmo tempo, não é tão fácil, né, Lu? O resultado não é amanhã. Exatamente. Aqui a nossa empresa não é grande, somos em poucos aqui, mas realmente só eu que entrei com essa ideia de estudar, de ir atrás, e o pessoal não acreditando muito, né? Mas daí a gente começa a plantar algumas sementinhas, né? Falar algumas coisas e tal. E o pessoal comenta, mas não dá, porque precisa de um showroom maravilhoso, não dá porque é caro, porque isso, porque aquilo, não temos estrutura, enfim. Mas daí é exatamente isso, né? Por que não temos estrutura se a gente está há quase 30 anos no mercado, entregando qualidade, material bom, confiança para os nossos clientes, né? E os arquitetos também precisam disso, né? E dar pequenos passos, né? Se posicionar. Então, o pessoal começa a enxergar algumas coisas. Então, nós fizemos algumas vendas agora, esse mês de novembro, que foi muito bom, para arquitetos, para cliente final, de material de alto padrão, vendas de alto valor. E daí eu faço contas, né? Para demonstrar qual que é o valor, né, que a gente tem nessa venda, o que a gente ganha. Então, é bom, é um mercado bom, que a gente precisa estar entrando, e que é possível, porque a gente já vende alguma coisa, então, vão vender cada vez mais, né? O que acontece? Olha que interessante. A Luciane, ela disse, opa, aqui tem uma oportunidade, vou desenvolver esse canal de vendas aqui na minha empresa. Né? Do zero, não existia, né? O processo de convencimento dela já estava feito, tanto que ela buscou a nossa escola e tomou a decisão e foi. Entretanto, eu não tinha apoio nenhum, né? E o esposo dela trabalha ali também, então nem em casa, ninguém apoiava a ideia. E aos poucos,
aprendendo, se aprofundando, né, descobrindo os desafios, porque todos nós temos coisas para ajustar dentro dessa jornada de vender para arquiteto. Ela foi fazendo esse processo de posicionamento, de convencimento, e ainda está fazendo, para a sua equipe. E aí, o que está acontecendo? Está mudando a cultura da empresa. Está mudando o olhar das pessoas. E no momento que isso está acontecendo, de uma forma bem, um movimento lento, mas muito sólido, né? E eu tenho certeza que assim, uma questãozinha de tempo para virar realmente essa chave, porque às vezes a chave ela não vira num toque só, ela precisa fazer uma caminhada. Já a Verônica, ela queria, mas ainda tinha uma dor aqui interna, de tipo assim, será que vai dar certo? Eu tenho certeza que agora tu tem certeza que vai dar certo, entende? Precisava virar essa chave dentro dela, porque a estrutura dela que eu conheço, tá tudo pronto ali, é só movimentar, mas ela realmente precisava acreditar, né? A gente tem a história da Vitória, que o convencimento dela foi mudar o olhar em relação a toda essa crença que se tinha dos arquitetos. Hoje, Vitória, se eu digo, vamos falar com um arquiteto tal, não tem mais esse medo. Hoje eu falo, mando mensagem, cumprimento na rua, dou abraço, dou beijo, diferente. Por quê? Porque tu achava que eles eram os monstros. Então, cada estrutura tem o seu... Cada estrutura tem o seu ajustezinho que precisa ser feito. A gente vai descobrir da Alessandra, a gente vai descobrir da Renata, né? A Renata é zerada, nós vamos começar do zero aí, vamos construir isso. E a Renata tem 40... A Alessandra tem 40 anos de empresa, né, Alessandra? Compartilha com nós um pouquinho da tua jornada aí e a tua expectativa de estar aqui com a gente. A empresa, ela é uma empresa familiar, né? Que esse ano fez 52 anos de empresa. Uau. Que veio do avô, passou para o pai, passou para o filho, e a gente faz 22 anos que eu já estou aqui já. E a dificuldade nossa é o arquiteto. Hoje, a venda maior que a gente tem é para o consumidor final. E a gente tem uma dificuldade para chegar neles e fazer a tal da parceria. É bem complicado. Alguns vêm, né, não saem daqui, mas são poucos, vamos ver aí, né, e não tem esse volume, não tem a gente tenta fazer esse contato, ter essa carteira, chamar para vir aqui, eles vêm, fazemos reuniões com escritórios, mas não gera negócio, todo mundo adora, a loja é grande, né, aqui em Campo Grande tem as empresas que é Hunter, né? Mas a nossa loja aqui, em relação às Hunter, aqui é maior, né? A gente trabalha tanto todo como cortina, persianas, né? Puffs, ombrelones, mas não vai. Não sei o que acontece. A gente tenta, não sei a forma de abordar, né? Alguns a gente já tem amizade por eu ser arquiteto, o Emerson também ser arquiteto, a gente tem uns conhecidos, né? Porque né, ele é de uma época, eu sou de outra, né? E a gente conhece bastante gente, a gente está nesse ramo aí, né? Mas não vai. A gente não consegue ter esse... Vitória, compartilha com a gente, porque a Vitória é de revestimentos, tá? Vendia só varejo, só cliente final, só promoção, né, Vitória? E agora? Conta pra gente, assim, como é que foi essa virada aí de chave, o que tu vivenciou nesses últimos meses aí? Agora ela abriu. Ela né, Vitória? Ó, o José no meio das mulheres aqui, José, ainda bem que tu tá fechado aí, porque aqui a conversa de mulher. É muita mulher bonita, não posso aparecer horrorosa, não. Então, Catri, a gente também tinha
né, a gente vendia para o varejo comum, então os arquitetos da nossa cidade, a gente achava que era conhecido, mas na verdade ninguém conhecia a gente. Então, a gente fez um trabalho meio que de inaugurar a Piso Center de novo, né? A gente mudou, sim, algumas coisas na loja para recebê-los, mas eu acho que o principal foi mostrar para eles que a nossa loja existe. Então, talvez, assim, por mais que vocês sejam do meio, mas não necessariamente as pessoas conhecem vocês, né, o trabalho. Então, para a gente foi assim, eu parei com essa crença de achar que, nossa, arquiteto é um saco, eu vou ter que lidar com eles, são muito metidos. E aí eu descobri, assim, pessoas maravilhosas, super simpáticas, assim, incríveis mesmo. E aí a gente, nos encontros, né, eu marquei cafés da manhã na loja, né, cafés da tarde. E aí alguns levaram os filhos, outros levaram estagiário, e aí eu troquei uma ideia com eles, conheci a história deles. Aí ontem mesmo, ia até comentar com a Catherine, tem uma arquiteta aqui que ela é top 3 aqui da cidade, né? Eu estava no restaurante ontem, ela veio me cumprimentar, né? Veio falar comigo. Aí eu falei, nossa, eu te Aquela que mandei foi uma no foto. evento? Aquela que foi no evento? Foi no evento, ela foi no evento, veio no café da manhã, trouxe o escritório dela. E aí eu falei, nossa, eu te mandei uma foto de um piso que eu achei sua cara. Aí ela, meu Deus, e eu não vi. Eu falei, não, preocupa não, eu sei como é que é a correria, mas depois... Ela, não, depois eu tenho que ir lá, ver pessoalmente. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha para conhecer pessoas. Acho que o meu maior desbloqueio foi esse, assim, conhecer a história das pessoas, antes de julgar. Ah, então tá, gente, é isso aí. Eu vou voltar para o ensejo da Verônica, que ela trouxe o ano que vem, tá? Nós estamos na primeira semana de dezembro. A gente não planeja o ano em janeiro, a gente planeja o ano agora, tá? Por quê? Porque janeiro você tem que voltar das festas já sabendo o que tu vai fazer. Não dá para vir ainda pensar, entendeu? O coleguinha ali já está na frente, entendeu? Então, o momento de pensar, de começar a estruturar, e é por isso que está a Renata, por isso que está a Alessandra, porque a gente fez um trabalho intenso agora de dizer, pessoal, bora, é agora, não é janeiro, entendeu? Janeiro nós já temos que estar, voando. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês. E as meninas ali, eu já queria ver se a gente conseguia, as meninas novas, agendar essa semana para a gente conversar sobre isso, tá? Fazer o nosso primeiro encontro individual. E a Verônica já está marcada também. E para que a gente olhe para esse 2026. Tá? Eu não quero criar terrorismos, mas a gente sabe que vai ser um aninho meio judiado, tá? Porque teremos Copa do Mundo, teremos eleição num país extremamente bipolarizado, o nosso cliente que a gente quer, que é o cliente de alto padrão, ele fica mais receoso, ele contém mais, ele guarda mais o dinheiro, então as negociações tendem a ficar um pouco mais difíceis, né? Graças a Deus, eu não senti nesse ano os arquitetos sofrendo, tá? O final do ano passado, eu senti uma diminuição muito grande de projetos. Tá? Então, final do ano passado, eu participo de vários grupos de arquitetos de várias cidades. Inclusive, tenho o meu grupo aqui de BC, que é o meu termômetro, com vários, mais de 80 arquitetos no meu grupo. Só para mim trazer informação real para vocês. A gente não fica no acho, né? Eu vou liberar essa aula lá na plataforma do Acho. Aí vocês assistem. É bem pequenininha, 5 minutos. E aí, eu senti que esse ano foi um ano assim. Não foi aquela loucuragem que tinha de projeto da pandemia, né? Ali naquele período, logo que a pandemia se estabeleceu. Mas aquela dor que eu estava vendo no final do ano passado não aconteceu.
todo mundo tinha seus projetos, todo mundo entregou apartamento, mas uma coisa mais linear, como se, né, tivesse voltado para o normal, tá? Eu fiquei um pouco, no início do ano eu estava um pouco receosa, porque eu achei que o ano ia ser um pouco mais complexo, em relação a demandas aos arquitetos ter projeto, tá? Então, foi um ano bom, não dá para dizer que ele foi um ano difícil nesse sentido. Mas foi um ano mais difícil no segundo semestre, de fechamentos, por causa, como a gente disse, o cliente de alto padrão está receoso, estava, enfim, cuidando do seu dinheirinho, porque nosso país tem as suas nuances. Então, o que a gente precisa olhar para 2026? A gente precisa olhar para 2026, que vai ser um ano de distrações. As pessoas vão ficar distraídas. Daí um pouco vem uma polêmica política e polariza. Aí, daí um pouco, o Brasil vai ser desclassificado do negócio. Aí, daí um pouco, o nosso clientinho de alto padrão está indo, eu nem sei onde que vai ser a Copa, olha como a pessoa está informada. Nem sei qual é o país, mas está indo. Eu vou ir lá ver o jogo. Eles acordam de manhã, compram passagem para de noite e vão lá ver o jogo. E tinha marcado para te apresentar o projeto dali 2 dias. Isso vai acontecer, tá? Então, entender que vai ser um ano onde as pessoas vão ficar muito distraídas, vai ter muita informação. A gente já tem, né, as redes sociais que nos matam. Nós precisamos estar bem claros e bem focados no que a gente quer fazer e vamos ter que intensificar. O que eu preciso fazer mais nesse ano? Intensificar a chamada de atenção. Esse storytelling, essa valorização dos movimentos que eu vou fazer. E tudo que tu for fazer que tá meio solto, não faça. Faça bem feito. Como eu gosto de chamar. Eu acho que eu vou chamar o José de básico bem feito. O Reis, né? Eu acho que eu vou chamar ele, porque toda vez que eu penso nisso, eu penso nele. Hein, Reis? Você estava aqui falando e eu estava pensando todo o calendário do ano que vem. Ontem eu estava com uma cliente e a gente preparou o calendário 2026, né? E ela queria fazer tudo até dezembro. Eu falei, vamos fazer até junho, porque nós temos aí muitas distrações. Foi o termo que você usou que me veio à mente, né? Copa do Mundo e todas as distrações que tem. Eu não sei como é o calendário em cada região, mas, por exemplo, nós trabalhamos para os nossos eventos não ser impactado, por exemplo, Curitiba, onde eu estou, os calendários em revestir é um evento que causa muita furo de agenda. Copa do Mundo vai causar furo de agenda. Outras ações aqui locais. Casa Cor, nossa Casa Cor mudou de data. Feira de Milão. Feira de Milão. Então, em abril, porque esse ano é Eurocotina, então agora volta para um ritmo da Feira de Milão. Eu acho que eu tenho visto que esse ano a Feira de Milão vai impactar bastante o nosso mercado. Por que essa parte de calendário é muito importante? Eu sempre falo para a Kátia, por isso que ela me chama do básico bem feito. Antes da gente sair correndo para vender, eu preciso saber o que eu vou vender, como eu vou vender e para quem eu vou vender. Por que eu falo isso? Cortina, vou dar um exemplo de cortina, tá? Cortina nós temos em todo lugar. Vários concorrentes. Aí a pergunta é, como eu vou vender a minha cortina diferente do outro? Porque ele também tem cortina, ele também tem produtos iguais aos meus. Para quem eu vou vender? Para os arquitetos. Lembrando que o arquiteto, assim como nós, tem o arquiteto A, B, C, D e E. Aí vocês vão me dizer, mas Reis, tudo que você está falando aí é óbvio. Perfeito. Então eu vou pegar todos os meus pontos fortes, tudo aquilo que realmente eu consigo ser um diferente. E eu não estou falando, gente, de um produto fora da curva. Lembrando que alguns produtos são commodities, são iguais. Seu concorrente ele tem um produto igual a você. O meu é bom,
o dele é bom também. Qual é o meu diferencial? Aí vai muito do atendimento, vai muito do que eu quero entregar, vai muito dos valores da minha empresa, vai muito da personalidade que cada um tem. Qual é a entrega? Qual é o meu diferencial? Aí vai muito do perfil do cliente que eu adotei. Quando eu falo arquitetos, e a Catri fala muito arquitetos, lembrando, tem o arquiteto A, B, C, D e E. Qual é o arquiteto que eu estou atingindo? Como eu estou atingindo? Eu fiz um plano para atingir os arquitetos diferentes também, porque assim, tem um arquiteto que tem um projeto, isso é óbvio, e muitas vezes a gente não planeja a nossa ação. Tem um arquiteto que vai ter um projeto a cada 3 meses, porque ele cuida desse, faz o acompanhamento. Tem um arquiteto que vai ter 3 projetos por mês. Para mim, para que eu, empresa, faça o meu planejamento, eu preciso de uma quantidade mínima de arquitetos para que eu possa abordar, administrar e cuidar. O básico bem feito, que a Catri sempre... Quando eu sento com cada empresa e vou analisar o planejamento para 2026, eles querem vender para arquiteto, resumindo, tá? De uma maneira bem simples, eles querem vender para arquiteto, mas não sabem qual tipo de arquiteto que eles querem vender. Eles não sabem qual tipo de produto que eles querem vender. Eles não prepararam uma agenda das datas, daquilo que eles querem fazer, as campanhas deles, dos produtos deles. Então, como que eu vou abordar alguém se eu não sei o que vender, como vender, para quem vender? Cada empresa no seu setor, no seu segmento. Ontem eu estava numa empresa que eu atuo, que é a LiveMax, e ela virou para mim e falou assim, Reis, mas a Revestir, a Feira de Milão e a Casa Cor não afetam diretamente o meu negócio. Eu falei, não, tá bom. Você vai convidar quem para uma atividade na Semana da Revestir aqui em Curitiba? Os principais arquitetos vão para Revestir. Ou vão mandar alguém do escritório. Você vai competir com... Posso fazer um parênteses? Claro. Os arquitetos vão estar pensando nisso, os que não puderam ir, os que não tiveram dinheiro para comprar passagem, eles vão estar olhando quem foi, eles vão estar acompanhando no digital e vão estar com a mente lá, eles não precisam necessariamente estar lá. Então, eles vão estar focados nisso. Aí, tu quer botar uma coisa, tu quer botar uma informação, tu quer botar uma atividade, sendo que o foco dele está em outra direção. E aí, só para terminar esse gancho, será que não é um momento de você fazer algo que está alinhado com onde está a atenção dele? Continua, José, desculpa. E é justamente isso. O nosso foco tem que ser uma visão macro de tudo que está acontecendo à nossa volta para uma visão micro daquilo que eu quero entregar. E aí eu preciso ser relevante nessas brechas. Eu preciso ser importante nessas brechas. Nós fizemos um evento aqui em Curitiba. Agora, nós tivemos 2 eventos. Um que nós cancelamos, porque realmente não ia ter agenda. Só para dar um exemplo prático, nós tínhamos que fazer o lançamento da nossa vitrine, da empresa que eu estou cuidando. Que necessariamente não é uma vitrine, mas é uma sala de cinema, que um arquiteto está assinando. E nas datas principais, tinham outras empresas também com lançamentos já pré-definidos nessas datas. Eu ia competir com vários lançamentos de agenda. Ah, Reis, mas então você não vai fazer? Eu preferi cancelar para ter uma data onde o foco seja eu. E eu não divido os arquitetos que eu quero com outra empresa. Num outro momento, nós preparamos um grande evento que tinha uma outra empresa fazendo e exaltamos aquele evento falando do nosso produto. Nós cedemos a nossa tela para poder divulgar. Por que eu estou falando isso, gente? É mais simples do que a gente imagina, né? Mas eu sempre falo isso, a Catri, ela fica, é simples, mas não é fácil. Tem que ser analisado, tem que ser constante. O desafio, a provocação que eu faço com todos os meus clientes é, você conhece o teu negócio? Você entende do teu negócio? Por que isso? Porque você vai encontrar soluções personalizadas. Você vai encontrar o tesouro enterrado debaixo da sua cadeira. Você tem síndrome de patinho feio. O outro tem a loja mais bonita.
o outro tem um atendimento melhor, o outro é melhor do que eu. Pode até ser, mas você tem os seus valores também. Foque naquilo que você é bom. Foque naquilo que você tem valor, para você poder vender para o arquiteto. Ninguém vai dar valor para você se você não der o primeiro valor. Isso não é arrogância. Isso é conhecimento. Precisamos nos conhecer para poder vender melhor, para poder atender melhor. Quando eu me conheço, eu não vou no básico, eu transformo o básico em ouro. Cada um de vocês, dentro do segmento de vocês, eu tava ouvindo a moça da Universo Todos ali falar, né? Ela falou, pô, eu sou conhecido, eu tenho uma loja. Preciso que você vai dizer, você vai ficar bem brava comigo agora. Preciso que você faça essa pergunta. Eu conheço o meu negócio? Eu entendo o meu negócio? Vocês são arquitetos. O que o arquiteto busca? Será que realmente eu sou conhecido? O que a Vitória falou é fantástico, porque assim, quando a gente vai para o mercado, primeira pergunta que eu vou fazer para cada um também, vou deixar a lição de casa. Quantos arquitetos tem na minha região que atuam? Todos esses arquitetos que atuam, seja do núcleo, do ponto, aí vocês vão buscar os nomes dentro dos núcleos que vocês frequentam. Ele realmente me conhece? E aí, a segunda pergunta é, se ele realmente não me conhece, por que ele não compra comigo? Faz uma análise crítica. Por que ele realmente não compra? Porque é muito raso, é muito pequeno. A gente fala assim, ele não compra comigo por causa de preço. A arquiteta não busca preço. E é por isso que essa aula que eu vou disponibilizar lá, vou mandar o pessoal botar lá, que é o do acho, né, Reis? Porque daí a gente tem resposta, e é aquele negócio que os coaches falam, se tu é bom de desculpa, tu não é bom em nada. Então, essa análise, né, que, por exemplo, na cabeça da Vitória era um monstro, eles não gostam de mim, eles acham minha loja feia, eles, sei lá, eu não sei falar com eles, e era uma coisa nada ali naquela cabeça, entendeu? Eles não compravam lá porque eles não sabiam que a loja existia, mesmo que a loja estivesse há anos ali, né, 3 anos, se eu não me engano, e com ponto físico, não sabia. Por quê? E aí a gente começa a conectar. Eles não sabiam, porque eles não passaram na frente, não chamou atenção, e eles não têm tempo para ficar pesquisando o mercado. Então, a responsabilidade de ser conhecido é de quem? É o arquiteto te conhecer ou é tua de acessar eles? Pode falar, Verônica. Eu estou puxando minhas anotações aqui e vejam como a gente tem que ter ouvidos para ouvir, né? E tá com a cabeça preparada. Esse insight que eu te falei aconteceu para mim na reunião passada, né? Só que lá numa reunião anterior, o Reis tinha falado assim, ó. Eu anotei aqui, já vou achar aqui. Coisa que ele repetiu agora aqui. Eu vou contar um segredo para vocês, agora, enquanto a Verônica procura ali. Sabe o que a gente faz? Eu, Reis, a gente fala a mesma coisa o tempo todo. A gente fala a mesma coisa o tempo todo. Só que o que a gente faz? A gente fala de várias maneiras, trazendo várias experiências. Para quê? Para que vocês tenham um insight, por exemplo, como a Verônica teve, né? Foi no contexto do Ageu que tu conseguiu ter um insight. E agora tu vê que a gente já disse isso, né? Ele falou ali, ó, que vale a constância, o básico bem feito, a certeza do que vai encontrar todos os dias. Aí ele fez uma tarefinha de casa que ele colocou, qual a palavra os arquitetos te definem, né? E aí ele disse como vendemos, como nos vemos e o que queremos ser. A maior venda é aquela que nós fazemos no nosso próprio negócio. Então, acho que é meio por aí mesmo. Exato, gente, exato. E é por isso que a gente está aqui, tá? Para trazer, pegar. Infelizmente, a gente não tem como, mesmo com a IA, eu estou treinando a nossa IA aqui da escola, a gente não tem como passar todo o nosso conhecimento, e tenho feito bastante testes a nível de estrutura, enfim, ela funciona muito bem,
mas as perguntas, as respostas certas só vêm se as perguntas certas forem feitas. E essas perguntas vêm desse know-how. Então, o nosso objetivo é, dentro dessa jornada, é fazer essas viradas de chave que são necessárias para vocês olharem as coisas de uma forma diferente, porque eu sempre digo, não sei se vocês já ouviram falar isso, agora faz tempo que eu não estou falando, qual é a diferença entre uma coisa e a mesma coisa? A única diferença entre uma coisa e a mesma coisa é como a gente vê ela, qual é a perspectiva que a gente está vendo. Então, aí o exemplo que a Verônica trouxe, ela estava vendo, no momento que ela virou o jeito de ver, as coisas mudaram o sentido, mudou a perspectiva, mudou tudo, inclusive. Tá? Então, a nossa função é essa, ajudar vocês na virada de chave, nesses pontos de alerta, e principalmente chamar a atenção para essas coisas que são o básico bem feito. O que nós precisamos fazer? Vamos sentar agora, tá? A gente vai ter uma reunião individual, a gente precisa fazer isso que o Reis disse, vamos listar o que a gente tem de bom, e não tem como copiar, não tem como o coleguinha ter. O que eu entrego que o meu colega não tem? O que eu posso servir que o meu colega não tem? Esses são os seus diferenciais, tá? Aí já até anotei aqui, eu vou fazer um materialzinho, uma ferramenta para vocês descobrirem isso. Já criei uma ferramenta aqui na minha cabeça. E, principalmente, começar a olhar esse 2026. Tá? Então, já fica a dica até a metade do ano. O que a gente vai fazer? E aí, ai, Cátia, eu não sei, tem que fazer o evento? Não, calma. Criar rotinas e rituais num ritmo que faça sentido. Tá? Então, qual vai ser as rotinas que nós vamos ter? A gente vai fazer o levantamento dos arquitetos, a gente vai começar a falar com eles, quais são as rotinas que a gente vai desenvolver, porque eu quero, no caso da Alessandra, aumentar o número de arquitetos que se relacionam com a minha marca. Aí, quais são os rituais que eu vou desenvolver? O que é ritual, gente? É algo que te identifica. Tá? Algo que te traz, como é que eu vou dizer, referência. Deixa eu ser mais específica. Ritual, algo que você vai fazer sempre e que vai te ajudar a performar e a ser melhor e a conquistar o que você quer. Tá? Porque rituais têm vários significados. Nós podemos fazer rituais que as pessoas nos identifiquem, por exemplo, o meu ritual é isso aqui que vocês estão vendo, ó, eu de amarelo. É o meu cabelo loiro e meu eu de amarelo. Ou eu tô de amarelo, ou eu tô de azul, ou eu tô de branco, ou eu tô de preto. Não sei se vocês já repararam isso, mas pode olhar no Instagram ali. Não tem uma foto de vermelho, não tem uma foto de roxo. Isso tem a ver com branding, essas palavras. Não, mas é o meu ritual. Eu fui construindo isso porque eu quero que as pessoas me identifiquem. Entretanto, enquanto o café passa no filtro, eu sento aqui e faço a minha meditação todos os dias. Esse é um ritual também. Por quê? Porque é ali que eu assento, tipo assim, é um momento que eu acordo o meu corpo. Na minha cabeça é isso. Para mim faz sentido? Faz sentido. Ai, Cátia, mas eu não consigo. Não precisa fazer. Não existe um padrão, entende? Então, quais são os rituais que tu vai começar a fazer e o que você gostaria de fazer para impactar? Aí nós vamos sentar individualmente com cada uma de vocês e vamos alinhar isso para quê? Para aquilo que o José falou. Não vamos gastar energia sem avaliar as condições, sem entender, ter todas as informações para tomada de decisão. Olha, a gente queria fazer um evento tal dia, mas tem muitos eventos aqui na cidade, não faz sentido eu fazer. A mesma coisa o AGEU. O AGEU trocou a data da inauguração, porque tinha um outro evento que ia impactar mais, entendeu?
Então, vamos fazer uma avaliação, o que nós vamos fazer nesse primeiro semestre, pensar nesse 2026, podem colocar um objetivo de número de arquitetos, um objetivo de faturamento, um objetivo que seja, tá? Ó, eu quero ter na minha carteira 10 arquitetos me especificando todo mês, ou quase todo mês, porque não necessariamente eles têm projeto todo mês, tá? A gente tem que estruturar isso, e daí nós vamos passo a passo ajudar vocês a gente já começar dia 5 de janeiro. O que a gente vai fazer? A gente abrir a empresa, sentar na empresa e saber. Agora nós vamos fazer isso aqui. Com as suas equipes de venda, já dando direcionamento. Isso vai ser primordial para que esse ano de 2026 a gente passe bem. Por quê? Porque se a gente plantar bem agora nesse primeiro semestre, o segundo semestre vai ser mais fácil de colher. Vai ser mais claro essa colheita, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer uma consideração? Como é que nós estamos? Hoje a gente até foi rápido, assim. Pode falar, Vê. É Vica, né? Teu apelido é Vica, né? Não, tá sem áudio, tá sem áudio. É que eu percebi que eu não tinha tirado a mãozinha de antes, porque eu vivo falando, né? Tem que ficar um pouco quieta. Nada, nada. Podemos te chamar de Vica? Esse é teu apelido? Fica. Ah, então tá, porque a gente vai ficando íntimo, né? José, quer fazer mais alguma consideração aí para nós? Acho que... Primeiramente, gente, desculpe, é que eu sou vendedor, né? Vendedor, o peixe fala demais. Mas assim, eu vejo vocês, e eu quero deixar isso claro, com muita boa vontade, muita energia boa, muito desejo de aprender. E o que o mundo faz hoje, vocês têm que estar atentos. Muita gente vende solução fácil e rápida. O que a Catri está desenvolvendo com vocês é um trabalho a médio e longo prazo, mas que cada sementinha plantada, bem adubada, bem cuidada, ela vai florescer e vai dar os resultados. Quando eu falo essas provocações, né? Tipo, eu conheço meu negócio, muita gente fica brava comigo. Quando a gente faz uma análise de todo o potencial que vocês já têm, mas não conhecem que tem, de todas as soluções que vocês têm, mas não pensam, eu só quero encerrar a minha parte hoje dando um exemplo de vendedor. Vendedor, eu brinco que tem... Eu procuro ser o mais didático e simples possível. Então, eu não gosto dos termos em inglês, tá? Apesar de conhecê-los, eu uso os termos mais simples. Vendedor, empresário e nós na vida temos uma coisa que eu chamo, uns paradigmas que eu chamo receita de bolo. Como assim, José? Todo mundo pega aquela fórmula, aquela receita que se sente seguro e pratica intensamente. E às vezes não olha para o lado. Um bolo bem feito, ele é maravilhoso. Mas um bolo com cobertura, ele é melhor. Um bolo molhadinho, ele é melhor. Um bolo partido em fatias menores, para poder atender mais pessoas, é melhor ainda. Um bolo gelado num dia de calor, maravilhoso. Um bolo onde ele seja light, porque algumas pessoas não comem açúcar, mas é tão saboroso quanto, é melhor. Nós temos a tendência, seja empresário, seja vendedor, seja atendente, ir no seguro. E o seguro é bom, mas ele cria um problema: escassez. Escassez de pensamento, escassez de oportunidades, escassez de visão, escassez de coragem. Nós precisamos ter coragem para sair e fazer coisas novas. Não coisas mirabolantes, mas toda vez que a gente dá um passo maior, né, a gente tem medo. Toda vez que a gente começa a subir a escada tem vários degraus. A gente precisa dar um passo maior. Dar um passo, toda vez que a gente dá um passo maior, a gente sobe um degrau, olha um pouquinho mais, o horizonte aumenta. Cada um de vocês tem muito boa vontade, é visível. E os medos que fazem parte da vida,
eles servem para duas coisas. Uma para nos reprimir e outra para nos alertar. A gente tem que usar o medo sempre para nos alertar, para ver onde a gente pode corrigir. Mas cada um de vocês tem um potencial divino e eterno de crescimento, aprendizado. Isso significa o quê? Volto lá no começo. Você conhece seu negócio? Você acha que conhece seu negócio. Você não conhece seu negócio. Tem uma mulher que fez uma coisa que eu sugeri na brincadeira e falei, eu não acredito que ela fez isso. A Sol Decor vende cortinas, toldos, mantas e tudo. Eu falei para ela, você tem uma porta da Douglas, esqueci o nome da empresa, que é automatizada, que é isso, que é aquilo, mas só sai Fusca de lá. Ela fez um desfile de Ferrari saindo da porta da Hunter Douglas, do portão da Hunter Douglas que ela fazia, para mostrar a Hunter Douglas o material que ela tinha. Ela pegou os melhores carros da cidade e fez passar por lá. Aí eu falei para ela, você vende cortina, tem que ser uma celebridade saindo da cortina, de trás da cortina. É um espetáculo. Ela fez uma cortina vermelha, gente. E cada arquiteto que entrava na loja dela passava pela cortina vermelha. Porque era um espetáculo ter aquelas pessoas na loja dela. O que nós fazemos de diferente? Todo mundo tem aquela cortina vermelha. Mas ela falou, não, Reis, eu ouvi o que você falou, e aí cada pessoa que passa na loja eu faço essa cerimônia, as pessoas riem, ficam meio sem graça, não precisa. Quando a gente posta e mostra, as pessoas ficam felizes da vida, porque passaram pela cortina, né? Aí ela falou assim, e eu tô para fazer o tapete vermelho também, porque daí as celebridades na minha loja passam pelo tapete vermelho. Foi a maneira como ela encontrou de poder chamar atenção para o negócio dela. Aí quando fez ela passou 3 Ferraris, 2 Porsches, se não me engano, um Volvo, que são de clientes e arquitetos, passando pelo portão movido pela Hunter Douglas. O que ela fez? Agregou status, agregou local. Estou dando esse exemplo para mostrar para vocês o quanto a criatividade, né? Ela fez isso com 3 arquitetos, né? Então os arquitetos ficaram felizes da vida de passar ali. E aí depois ela teve a sacada de entrevistar. Como foi passar pelo meu portão com a sua máquina, né? Com o seu carro. E aí os arquitetos brincaram ali, foi descontraído. Todos os arquitetos falaram para os outros arquitetos que tiveram essa experiência na loja. Nós precisamos pensar fora da caixinha, entender como o meu negócio faz diferença na vida das pessoas. Eu não vendo todo, eu vendo uma solução para você não queimar a sua pele, para você ter um lugar agradável, gostoso, para você poder desfrutar disso. Eu não vendo cortina. Eu vendo uma decoração que, além de bloquear a luz e tudo, né, decora a sua casa, agrega valor nos seus móveis, agrega valor na sua vida, te dá conforto. O que eu vendo, para quem eu vendo e como eu vendo. Toda vez que eu trabalho, eu não gero valor. Quando eu amo o que eu faço de uma maneira tão simples que aquilo muda a vida das pessoas. O que eu vendo, como eu vendo, para quem eu vendo. Eu conheço meu negócio? Eu encerro minha participação aqui, gente. Um excelente Natal para todos. Um ano maravilhoso. Tu não vai vir na próxima? A gente vai se encontrar ainda antes do Ainda vai ter um Natal. encontro? Então eu prometo que eu vou. É que eu tenho que sair agora. Calma. Tá bom? Tá bom. Eu tenho uma outra reunião, mas é um privilégio poder falar com vocês, compartilhar um pouquinho do conhecimento. Meu contato está lá. Se qualquer um quiser mandar alguma coisa para mim, quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, eu não prometo responder na hora, mas eu sempre vou estar respondendo, tá bom? Uma coisa que a Catri já tinha falado, se vocês quiserem, eu não conheço a loja de vocês, então pode mandar foto, pode mandar vídeo, tudo aquilo que a gente puder sugerir, conversar, trocar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Eu pensei que não ia ter mais nenhum encontro, mas se vai ter, podem contar comigo, tá bom? Um grande abraço a todos. Tá ótimo. Obrigada, José. Então, gente, ficamos com essas reflexões aí, tá? Vamos planejar esse ano, vamos nos preparar, vamos fazer esse olhar, isso já vai fazer a diferença.
E, principalmente, gente, não há limites para a gente se transformar no que a gente quiser, para a gente conquistar. Eu gostei muito desse conceito da receita de bolo, né? Bolo é uma coisa muito simples, muito comum, mas você faz o seu bolo, o seu tempero, a sua compota de goiaba. E aí, olhar com valor para isso, olhar com amor, com essa intenção de servir. Mas não no conceito que vem o servir, mas na intenção de conectar com pessoas de valor, conectar com arquitetos de valor, para criar esse ambiente que faça sentido, né? Eu sempre digo, vou repetir, a gente não precisa vender para todos os arquitetos. A gente só vai vender para quem faz sentido, quem está alinhado com os nossos princípios, com o nosso valor, com que gosta dos nossos diferenciais, que respeita o nosso trabalho. Só que daí é esse gancho que o Reis trouxe. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus limites, né? Então, pontuem isso, escrevam, façam as tarefinhas de casa e a gente vai olhar um negocinho de cada um. Compartilhem mais coisas no grupo para todo mundo trazer as suas percepções. Eu acho que isso é bem importante. Nós somos um grupo fechado, um grupo muito coeso, está todo mundo no mesmo barco, gente. Então, ali a gente consegue ir, nesse período entre os 15 dias, ir trazendo mais reflexões, mais experiências. Vocês sabem lá, quando a Rose compartilhou, todo mundo deu a ideia. Eu acho que isso é bem importante, vocês trazer os questionamentos. Eu vou botar umas coisinhas ali, que agora nós estamos agitando mais aí. Não, sim, Alessandra, eu acho que... Eu não tô. Ontem o pessoal não fez o processo, né? Então, depois a equipe vai entrar em contato contigo, te botar no grupo, ver se está tudo certo, os teus acessos, fiquem tranquilos. Que bom que deu tempo de você participar aqui, tá? É que aqui é 1 hora menos, né? E aí eu não consegui chegar aqui 7 horas. Aqui é 1 hora menos. Aqui é. A gente... depois eu vou botar a enquete no grupo, qual seria melhor o horário para a gente ir ajustando, tá? É que aí para vocês já são 9 horas, né? Não, é 7h45 que a gente se encontra aqui. Não, agora já é 9 horas aí para vocês, aqui, né? E para ti? Aqui é 8 ainda. Meu Deus do céu. Eu tentei chegar no horário, mas não ela tem 1 hora a mais do que nós para vender para arquiteto, gente. Bem isso. Pode falar, Bê. Ajuda quem cedo madruga. Verdade. Rê, tu quer falar alguma coisa, Renata? Oi, não, só agradecer e tô com a cabeça a mil. Meninas, aí eu já vou pedir para eles chamarem para ver se a gente consegue encaixar, de repente, amanhã o nosso encontro. Semana que vem minha agenda vai ser bem complexa, porque eu construo essa máquina que a gente vai construir, né? Tá construindo cada uma para uma fábrica. Então, a semana que vem eu vou passar a semana na fábrica, então minha agenda fica um pouco mais tensa, tá? Não, mas tudo bem. O que eu não tenho a trilha liberada ainda. A trilha, por causa do processo de venda que a gente termina no domingo, vai ser liberado na segunda. Aí a gente já vai liberar blocos por blocos, tá? Tá. Não, então, a gente deu uma reestruturada aqui na máquina, também mudamos o nome, antes era uma mentoria, agora é a máquina. Então, a gente está nesses processos aí, tá? Tudo bem, tranquilo. O encontro de 15 dias atrás que é a história do Ageu, não subiu ainda lá na plataforma, a gente vai subir, e aí, Alessandro, o pessoal também fala contigo ali direitinho, para te deixar... É que eu fiz ontem no final do dia, e acabei que eu não recebi o link também. Isso. Aí eu mandei mensagem, mas aí eu acho que foi o Hermes que conseguiu falar. Eu acho que sim, eu acho que a equipe acabou só vendo agora de manhã e não fez todo o processo rapidamente, mas... Enfim, que bom que você chegou aqui. E essa aqui também fica gravada, vai subir lá, então o iniciozinho ali, se tu quiser assistir, já tem outras, lá acho que tem mais 2. Tem 3, eu acho.
No total tem 3, né? Lá no Na plataforma, né? tem 3, né? Que eu vi. Eu não sei, porque eu não dou conta de gerenciar tudo, gente. Mas eu peço para eles olhar ali e botar no grupo. Fala. Tá, muito obrigada. Ótimo.